coloca a música, que eu já vou iniciar a live com a música. Boa noite pro pessoal aqui na página do Centro Espírita Paz e Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Legal, tá entrando bastante gente. Um oi aqui pro pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês, muito bom ter a presença de vocês aqui hoje. E hoje a gente vai ter um evangelho bem bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu ter um feedback, como é que tá minha voz aí, o tom de voz tá chegando aí? Pessoal do Insta, pessoal do Face, tá chegando aí? Boa noite, Priscila, boa noite, Vera, boa noite, Reginaldo. Só me dá um feedback se a minha voz tá chegando bem aí para vocês. Boa noite, Lorival. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aí, pessoal do Insta. Tá conseguindo me ouvir? Sim? Bom, então hoje a gente vai ter uma live super bacana, bem especial. E olha só que legal. Vocês sabem qual que é a diferença da gente fazer uma live, eu na minha casa, vocês na de vocês, para a diferença da gente fazer a palestra lá no centro? Sim ou não? Vocês sabem ou não sabem? Não? Vou dar a dica então para vocês. A diferença é que a live vocês podem perguntar, a gente pode interagir, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida, levanta aí a mãozinha aqui, ó, ou coloca a sua pergunta. A Lu tá aqui do meu lado me ajudando, ela vai lendo as perguntas e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Ó. Estão ouvindo o cuco? 8 horas, hora de começar. Então, antes de começar, eu convido vocês para a gente fazer uma oração, né? Como já é de costume, para que a gente possa iniciar o nosso evangelho. Tudo bem? Então, vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, soltando o ar pela boca, se conectando ao aqui e agora, ao nosso momento presente. Apaziguando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, deixando ir toda e qualquer preocupação, estando presente apenas agora, nesse momento, e se conectando com a espiritualidade, nos conectando aos nossos mentores, à egrégora protetora, aos nossos anjos da guarda. Agradecemos por essa noite,
por podermos estar aqui reunidos em nome do Pai, para aprendermos um pouco mais acerca do seu Evangelho. Agradecemos pelo dia de hoje, por todas as bênçãos e também por todos os desafios que foram colocados, pois com eles aprendemos e temos a oportunidade de evoluir um pouco mais a cada dia. Pedimos permissão aos nossos mestres superiores e também a intuição para que possamos fazer o nosso Evangelho, o nosso estudo da melhor forma possível. E que os meus mentores estejam comigo, me guiando, me intuindo, colocando nos meus pensamentos, na minha voz, palavras que sirvam de acalanto para cada um de vocês. Que eu possa, de alguma forma, levar a vocês uma palavra amiga através do nosso Evangelho do Mestre Jesus. E assim, vamos iniciar com a oração que Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações. E livra-nos da prática e principalmente do pensamento de todo o mal. Pois teu é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos aí dar início ao nosso Evangelho. E o tema hoje, como eu disse para vocês, é um tema bem atual, né? Eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre desafios e oportunidades, né? Esse momento é um momento único na nossa existência. Esse período que nós estamos passando de desafios, de oportunidades, que nós estamos sendo testados a todo momento, né? Nos colocando sempre à prova o tempo todo. É um momento de mudanças e de transformações, né? Onde o nosso planeta, não só o nosso planeta, mas a nossa realidade está sendo transformada. E nós estamos recebendo aqui palavra correta nós estamos sendo inundados por uma luz que nunca foi vista antes, nunca aconteceu antes. É uma energia muito forte que banha o nosso planeta. É uma energia de puro amor e uma profunda libertação. Se a gente conseguir acompanhar, entender e assimilar isso, a gente vai conseguir mudar muita coisa na nossa vida daqui para frente. Nos últimos anos, vem ocorrendo uma grande mudança no padrão vibratório do nosso planeta. E para quem lembra, não sei se vocês vão lembrar, né, mas isso não aconteceu, não está acontecendo agora. Isso vem acontecendo já desde 2012, quando foi anunciado, né, a entrada da nova era, que já era prevista pelos antigos maias, né, era o final do calendário lá dos maias, e aí eles falaram que entraria a nova era, que era uma era que traria para nós
uma ressignificação, uma reciclagem energética e vibracional do todo o planeta, né? Onde aquela antiga vibração do medo, do controle, que era a velha energia, a energia negativa do medo, do controle, seria extirpada e entraria um novo padrão vibratório no nosso planeta. Eu não sei se vocês lembram, mas essa transição ela já aconteceu então há 2012, nós estamos em 2020, há 8 anos que ela iniciou, que ela teve o seu pontapé e que foi mais divulgado aqui para nós, né? Vocês tiveram conhecimento disso? Conta para mim aí se vocês estão lembradas dessa época em que todo mundo comentou 2012 vai ser uma grande virada, 2012 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vocês se lembram disso? Sim ou não? A Laura aqui tá falando. A Laura aqui no Insta tá dizendo que sim, que ela lembra, né? Eu acho que quem assistiu o documentário também, bom, eu vou chegar lá e a gente vai começar a se lembrar um pouquinho. Acontece o quê? Que existe uma grande quantidade de luz sendo derramada aqui no nosso planeta. E essa energia ela já começou a ser modificada, né, lá em 2012, e essa luz começou a penetrar com muito mais força aqui na Terra. E as pessoas começaram a despertar, né, a despertar a sua consciência, em buscar um pouco mais as conexões espirituais, né, buscar um pouco mais o autoconhecimento, buscar um pouco mais entender o que acontece além dessa vida física, né? Enquanto encarnados aqui. Então as pessoas começaram a se sentir um pouco mais responsáveis pela sua vida, pelo seu destino, né? E aí foi vindo também muito forte a autorresponsabilidade, né? De assumir realmente ali o direcionamento da sua vida. Então todo esse movimento ele começa em 2012, então começa com as pessoas despertando para essa conexão espiritual um pouco mais ampla, as pessoas despertando para essa conexão com o todo, despertando para o autoconhecimento, existindo essa curiosidade do autoconhecimento. Acontece que existe uma enorme quantidade de pessoas que ainda não conseguiu assimilar toda essa mudança, não conseguiu perceber ainda toda essa luz, né? E claro, é indiscutível que esse é um processo de mudança que leva muito tempo, né? Afinal, nós aqui encarnados somos 7 bilhões de pessoas, né? E todo mundo está passando pelo processo ao mesmo tempo. Mesmo que inconsciente, né? As mudanças elas já começaram a acontecer na gente. Mesmo que você não tenha trazido ainda para o seu estado presente, no seu inconsciente, no seu subconsciente, essas mudanças já começaram a acontecer. Mas demora um tempo, né? Somos 7 bilhões de pessoas aqui passando por esse processo de transformação e de mudança. Agora, o que é importante quando a gente fala dessa nova era que se iniciou lá em 2012, que vem aqui chamando a gente para despertar, chamando a gente para entender essa nova realidade, chamando a gente para algumas coisas. O que é importante aqui nesse momento a gente saber? Que a gente precisa urgentemente olhar para as nossas sombras. Sejam elas no nosso cotidiano, sejam elas na nossa consciência, a gente precisa olhar. E aí você me pergunta, mas Vanessa, como assim? O que são sombras? Né? Olhar para as minhas sombras? Eu nem sabia que eu tinha isso. O que são sombras? Então vamos lá, quando a gente lê o Evangelho aqui, quando a gente pega o Evangelho aqui, o que o Evangelho mostra pra gente? Qual é o maior ensinamento do Evangelho? Que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, né? É isso? E o que é a nossa reforma íntima? É nós aprendermos a lidar com as nossas imperfeições morais. Ok?
E as nossas sombras são as nossas imperfeições morais. As nossas sombras, elas são tudo aquilo que nós, de alguma forma, escondemos de nós mesmos. Eu vou dar um exemplo aqui para você, que eu costumo falar bastante, né? Eu vejo as sombras o seguinte: lá na minha adolescência eu peguei uma mochila, botei essa mochila nas costas e decidi que tudo o que eu não gostava em mim, eu iria colocar dentro dessa mochila. E aí eu fui colocando tudo dentro dessa mochila. Eu fui colocando sentimentos em mim que eu não gostava muito, fui colocando lá. Eu fui colocando crenças que foram incutidas em mim desde criança, para adolescência, eu fui colocando ali. Eu fui colocando ali pensamentos que passavam pela minha cabeça que eu não gostava muito. Então eu fui colocando essas sombras dentro da mochila. Só que vai chegar um momento que essa mochila ela vai estar muito pesada. Essa mochila ela vai ter um sobrepeso gigante nas minhas costas. E eu não vou conseguir carregar ela a minha vida toda. Em algum momento eu vou ter que abrir essa mochila e mexer nessas feridas. E mexer nessas coisas que eu coloquei aí e deixei pra lá. Porque se eu não abrir essa mochila e não começar a identificar cada coisa que eu deixei lá dentro e trazer ela pra cá, pra integrar, ela vai, de alguma forma, essa mochila ela vai estourar, ela vai explodir em algum momento e essas sombras, elas vão me surpreender. E quando a gente é pego de surpresa, quando a gente é pego, surpreendido assim, geralmente a gente tem um comportamento ruim, né? E é isso que acontece quando esse lado sombra nosso vem à tona, sem a gente ter conhecimento de que ele existe, de que ele faz parte da gente. Então é isso que eu estou dizendo para vocês, de que a gente precisa trabalhar as nossas sombras. Ficou claro? Dúvidas até aí? Eu vou falar mais um pouco sobre as sombras no decorrer da nossa conversa, mas eu quero saber se ficou alguma dúvida sobre esse exemplo que eu dei, de colocar os sentimentos, as crenças ali dentro da mochila e ir carregando até que vai ficar um fardo e um peso que a gente não vai aguentar mais. Tem dúvida aí? Hã? Fala alto, pode falar. Não, eu pedi pro pessoal compartilhar e curtir aqui. Então, assim, Tem uma pergunta assim, a Laura falou aqui que ela não foi afetada pela pandemia, a pandemia não me abateu, mas as energias das mudanças são intensas. A Laura colocou. A Laura lá no Instagram tá falando que a epidemia não afetou ela, mas caos da pandemia. Que a energia, a causa, né? Mas que a energia das mudanças são muito intensas. A gente vai chegar até aí, tá? Nós vamos chegar até o tema corona, até então a gente não falou ainda sobre ele. Nós estamos falando do que veio acontecendo de 2012 pra cá, tá? E pessoal, eu não tô vendo a carinha de vocês, então não tenham vergonha de perguntar. Pergunta, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. A sua dúvida aqui pode ser a dúvida da galera que tá assistindo lá no Instagram, ou a galera que tá assistindo pelo Face na outra página. Então coloquem as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos interagir, vamos sair daqui com mais conhecimento do que quando a gente entrou. Um bate-papo. Okay? Isso aqui é um bate-papo, né? Não é um monólogo. Então eu quero que vocês interajam comigo. E assim fica mais fácil, mais gostoso, né? Vamos lá. Vocês estão falando que não tem dúvida. O Mário Horta está dizendo, é difícil se livrar das crenças limitantes. É difícil, Mário. É um trabalho árduo, mas é um trabalho transformador. E aí vem a necessidade do autoconhecimento. Sim, a Andréa Cristina está dizendo, sim, realmente temos que esvaziar a mochila e o peso nos aflige. É isso aí, Débora, né? Mas aí quando a gente fala que a gente tem que esvaziar a mochila, antes de esvaziar a mochila, a gente tem que começar a identificar o que tem lá dentro.
né? Porque se a gente abre a mochila de uma vez só e as coisas começam a surgir nas nossas vistas, a gente meio que pira o cabeção. Então primeiro a gente tem que entender, identificar o que tem lá e ir mexendo e ir trazendo um pouco de cada vez, né? E somente quando as nossas sombras são identificadas e iluminadas é que nós conseguimos perceber quem realmente nós somos, né? E num primeiro momento isso pode não ser muito agradável. Olhar para as nossas sombras é bem desafiador, né? Porque a gente vai começar a identificar coisas que a gente deixou lá guardadinho por algum motivo. O motivo é porque elas incomodam, né? São questões muito profundas, como crenças limitantes, como o Mário disse, convicções que são trazidas desde a infância, quiçá desde uma vida passada, né? Convicções que até hoje a gente jura que são verdades e que de repente elas desmoronam na nossa frente e você fala, porra, mas tudo aquilo que eu aprendi e eu acredito até hoje, ela deixa de ser verdade, ela nunca existiu? Não, ela existiu no momento presente que você viveu, mas ela não precisa existir mais, né? Então, e isso incomoda, trazer as sombras para a superfície incomoda, dói, machuca, né? Mas é só assim que a gente vai perceber que vivemos numa comunidade, que nós vivemos num contexto de união, que somos um na energia do todo. E que enquanto o outro não tiver isso bem claro na sua cabeça, nós vamos continuar recebendo provas, né? Enquanto a gente não entender que se o outro não estiver bem, eu também não ficarei bem, a gente vai continuar recebendo provas, né? A gente vai continuar sendo desafiado. E aqui quando eu falo da gente trazer as nossas sombras, né, você pode falar, poxa, então eu vou começar a trabalhar isso. Para eu começar a trabalhar isso, eu vou começar a fazer caridade, né? Porque o Evangelho de Kardec, né, ele traz muito pra gente assim, fora da caridade não há salvação. Eu acho assim, gente, isso é uma opinião dentro de todos os estudos que eu fiz até agora, de tudo que eu já li. Eu acho que a caridade, quando ela é feita sem esperar nenhum benefício, ou sem esperar nada em troca, essa é a verdadeira caridade. Mas a caridade, ela não evolui ninguém, tá? A caridade, ela não evolui ninguém. O que faz você evoluir é você buscar o autoconhecimento, é você buscar entender quem você realmente é. Porque o Evangelho, ele condiciona a gente no seguinte, fora da caridade não há salvação. E aí ele condiciona um comportamento, né? Então para eu ter salvação, eu preciso praticar a caridade? Mas eu não estou praticando a caridade. Então nada do que eu fizer vai adiantar? Ou eu vou lá e faço uma caridade, mas eu faço uma caridade por obrigação, porque o Evangelho está impondo isso, né? E aqui quando eu falo da gente trazer as nossas sombras e procurar tratar as nossas sombras, eu não estou falando dessa caridade. Eu não estou falando dessa caridade de ir fazer o bem, tá? Eu estou falando da caridade de você com você mesmo. Da caridade de você se auto-perceber. Não é a caridade de doar para os pobres, não é a caridade de ir doar alimento, doar cesta básica, fazer trabalhos, não. Porque isso vai fazer bem para o nosso ego, vai fazer bem para a gente se sentir bonzinho, né? Então a gente está se sentindo bonzinho praticando a caridade e acha, né, engana, o nosso ego nos engana que a gente está evoluindo. Não, eu não estou falando dessa caridade, tá? Uma caridade feita simplesmente pra gente achar que a gente é bonzinho. O que eu falo aqui é de uma reflexão muito mais profunda. É uma reflexão individual, que desperte em você realmente a autorresponsabilidade, que desperte uma consciência coletiva, que faça com que a gente entenda que nós
nesse mundo, nesse planeta, estamos todos conectados um ao outro. Percebe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá claro aí? Tá confuso? Como é que tá? Tem pergunta aí no Instagram? Tá tranquilo? Posso dar seguimento? A Silene perguntou aqui: é normal sentir medo de tudo o que está acontecendo? A gente vai chegar aí, Silene. Como eu disse lá no início, em 2012 a gente começou essa transição, lembra? Da energia do medo, né, do controle, para uma frequência vibracional um pouco maior. E nós tivemos, de 2012 para cá, 8 anos para perceber todo esse momento de transição planetária. Né? E o que é esse momento de transição planetária? Quem assistiu o documentário do Chico Xavier, que ele fala sobre... Qual que é o nome? A data limite. A data limite, o documentário do Chico Xavier, que ele fala da data limite, ele fala muito sobre a transição planetária, que é o quê? O que a gente vê e lê muito no Evangelho também. Né? O mundo está passando por uma transição planetária, ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Né? O que é isso? A gente está uma oitava acima no padrão vibratório. Nós estamos passando da terceira dimensão para a quinta dimensão. Uma frequência vibratória maior, um padrão vibracional maior, uma energia maior. E se nós continuarmos aqui, frequenciando o medo, enquanto o planeta está fazendo essa evolução para uma frequência maior, a gente vai ser cada vez mais impactado. Então nós temos que estudar para que a gente possa acompanhar esse padrão vibratório. E quando eu falo a gente está entrando, não, o tempo acabou, né? A gente não tem mais tanto tempo assim, porque a gente já está vindo nessa mudança desde 2012 e chegou uma hora, né, que eles falaram, o plano espiritual falou o seguinte: vamos tentar acordar esse povo, né? A Juliane aqui está dizendo que se é normal ela não sentir medo. É normal, é muito normal, porque você está acompanhando o fluxo, né? Você está acompanhando o fluxo do universo, você está acompanhando a mudança, então é normal não sentir medo, né? É normal, como também é normal sentir medo, tá? Tá tudo bem não sentir medo e sentir medo. A diferença é que a gente tem que identificar o motivo desse medo dentro de nós, buscando lá as nossas sombras, né? E aí, como eu disse, o nosso tempo, ele tá escasso, ele tá no limite, como disse Chico Xavier, né? E nós precisamos evoluir coletivamente, nós precisamos evoluir como um todo. Por isso a importância desse nosso bate-papo, por isso a importância de trazer para vocês mais e mais conhecimento, por isso a importância do estudo. Por quê? Porque precisa acontecer uma evolução coletiva. E aí, como a grande maioria das pessoas ainda não percebeu, o que aconteceu? Nós começamos a receber lições que, infelizmente, vêm em forma de sofrimento, em forma de medo, em forma de pânico. Isso está acontecendo para que a gente possa perceber, novamente, eu vou dizer, as nossas sombras, as nossas mazelas, as nossas imperfeições morais, para que a gente possa trabalhá-las e integrá-las a quem nós somos. E para perceber as sombras que existem também na nossa sociedade, como um todo, o coletivo. Né? Lembra, eu falei, a gente precisa evoluir coletivamente. Então as provas, elas são coletivas. Por isso o desencarne em massa, por isso essa epidemia mundial, né? E aí a gente precisa começar a identificar alguns sentimentos na gente. Por exemplo, eu me sinto incomodada em relação a tal pessoa. Por que eu me sinto incomodada em relação àquela pessoa? E começar a trazer a autorresponsabilidade.
Começar a trazer para você. Porque não se trata do outro. O sentimento é seu. Talvez o outro nem saiba que você esteja sentindo aquilo, né? Então, procurar identificar em você por que eu sinto raiva de tal pessoa, ou por que eu sinto inveja de tal pessoa, ou por que eu não tenho paciência com aquela outra, ou por que eu tenho um sentimento comigo de que eu me sinto menor diante de algumas pessoas, né? Ou por que eu me sinto constrangida em determinada situação. Então são sentimentos que vão falando com a gente, né? Que vão mostrando e dando sinais pra gente da onde a gente tem que focar e aonde a gente tem que trabalhar. O Mário Horta colocou aqui, mas para que aconteça uma evolução coletiva, uma evolução coletiva aconteça, será necessário que a evolução individual aconteça. Perfeito, é isso aí, né? E é exatamente por isso a gente precisa identificar lá dentro de nós aonde cada um de nós precisa evoluir, né? O chamado, Mário, ele é coletivo, tá? O nosso tempo tá escasso. Todo o planeta precisa evoluir. Toda a comunidade, o todo precisa evoluir junto, né? Então, o que eu sei, eu tenho obrigação de dividir com você. O que você sabe, você tem obrigação de dividir com o seu vizinho. Entende? Lembra quando eu falei? Se eu não estou bem, o outro não está bem. E aí as provas coletivas. E olha só. Opa, deu um sinal de que caiu aqui, tá todo mundo aí? Eu tô aí ainda? Me fala aí, porque deu um sinal de que tinha caído aqui. Só me dá um toque se tá todo mundo aí ainda. Vocês estão me vendo ainda. Aproveitar, você responde aqui a Laura. A Laura, que a gente estava aqui conversando, falando que o segredo é você encontrar o equilíbrio, né? Então, a Laura está dizendo que dentro do nosso equilíbrio, que dica você daria para auxiliar o próximo, né? Porque eu respondi aqui para Juliane que, já que ela não está com medo, que ela pode ajudar os demais. Então, legal. Então, vamos continuar aqui. O auxiliar o próximo é justamente isso que eu estou dizendo para você. E isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho a obrigação de compartilhar com o outro aquilo que eu aprendo, né? Aquilo que eu sei, para que o outro tenha a oportunidade de expandir a sua consciência, de enxergar as coisas dentro dessa nova vibração, desse novo padrão vibracional, né? E olha só, pensa aqui comigo agora. Nós começamos o ano de 2020 com um vírus que apareceu do nada, concorda? Um vírus que estava lá do outro lado do mundo e que de repente assolou todo mundo. Então um vírus que apareceu do nada. E que está ensinando a gente que não adianta eu estar bem se o outro do meu lado na rua não estiver. Não adianta eu estar saudável, estar com saúde, se o outro que está passando do meu lado na rua não estiver. Entende? Não adianta eu ter o melhor convênio médico. Não adianta eu ser atendida pelos melhores hospitais, pelos melhores médicos, se a maioria da população, se a maioria do planeta não tem a mesma condição que eu tenho. O que vai acontecer? Eles vão adoecer e vão transmitir o vírus. Olha que ensinamento que esse vírus trouxe pra gente. Enquanto todo mundo vê esse vírus como uma coisa maligna, eu digo para vocês que é uma bênção. Que é uma bênção, porque essa virada de chave para o ensinamento coletivo, ela podia estar acontecendo como uma guerra, estourando aí a 4ª, 5ª, 10ª guerra mundial. A gente tem armas para isso, tem armas nucleares aí gigantescas. Podia estar destruindo o planeta. Que já destrói o planeta de alguma forma. Mas não. Veio através de um vírus e a gente tem que dar graças a Deus.
A gente não tem que ter medo dele, não. Todo dia quando a gente acordar, a gente tem que agradecer por ele estar aqui e estar nos ensinando. E por estar regenerando o planeta também. E o coronavírus, ele vem, né? E ele nos coloca numa quarentena dentro de casa. Então a gente não pode sair, a gente não pode ir no shopping, não pode ir numa academia, não pode ir num esteticista, não pode ir numa manicure, a Lu que o diga, né? Aqui tem bastante físio. Então assim, ele nos coloca presos dentro de casa, né? Eles nos colocam em contato direto com aqueles que nos são mais caros, né? Com aqueles que geralmente nós não prestamos muita atenção, que nós não damos muita atenção, que são as nossas famílias, os nossos entes queridos, né? Que muitas vezes a gente saía de manhã de casa sem dar um beijo, sem dar tchau, sem desejar um bom dia, e agora a gente está aprendendo a conviver com eles dentro de casa. Olha que maravilha! Olha que desafio, né? Porque a gente não prestava muita atenção. Tem pai que não sabe nem quais são as comidas favoritas do seu filho, os desenhos, não acompanhava na escola, hoje está tendo que ter aí o homeschool. Então, olha só que bacana tudo isso que a gente está aprendendo. E o coronavírus, ele vem também nos colocar na ociosidade, no ócio, e com a espreita ali, ó, da morte o tempo inteiro, nos noticiários, né, nos lembrando, fazendo questão de nos lembrar o tempo inteiro, né, de quantas pessoas já desencarnaram, de quantas pessoas doentes. Então ele nos deixa no ócio e com o medo da morte, para que a gente possa agradecer todos os dias que a gente abre os olhos, que a gente olha para o céu, que a gente vê o sol, que a gente vê a chuva, porque é mais um dia que Deus permitiu que a gente estivesse ali para escrever uma nova história. E aí, eu pergunto para vocês, a gente já parou para refletir sobre o coronavírus dessa forma? Nós já paramos para pensar, para meditar sobre isso? Sobre nós, sobre a nossa vida, quem nós realmente somos e o que verdadeiramente a gente está fazendo aqui. Olha que legal que a Laura escreveu aqui, ó. Isso, nossa, muito. Um ainda tem a situação dos. A Laura escreveu, ó, ainda tem a situação dos desencarnados que estão indo sem entender tudo isso que está acontecendo, sem compreender e precisam de prece para este caminho espiritual, para esse caminho da transição. Perfeito, Laura. Bem lembrado. São irmãos que estão sendo nesse momento acolhidos pelo plano espiritual, mas que estão fazendo essa passagem de uma forma não que inesperada, porque de alguma forma isso estava no plano reencarnatório, mas que talvez acordem do outro lado sem entender direito o que está acontecendo e precisa do nosso apoio aqui, né? E aí, quantas vezes a gente parou para refletir sobre isso? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, quem nós realmente somos, o que de fato, verdadeiramente nós estamos fazendo aqui nesse planeta? O que nós estamos fazendo com nós mesmos? O que nós estamos fazendo com o outro? O que nós estamos fazendo com a natureza? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Porque vocês já viram aí também os noticiários de como o nosso planeta está mais limpo? Está se regenerando. Poluição, mar. Um mar de Santo, gente. Um mar da Praia Grande, tá limpo. A gente ouve falar que tem um monte de animaizinhos soltos por aí, raças que estavam em extinção voltando a aparecer. Até a cobra lá. Apareceu até uma cobra coral esses dias na chácara. Gente, isso é uma bênção de Deus.
E aí faz a gente perceber que é o ser humano no seu superego, no seu egocentrismo, que sai que nem um animal, destruindo tudo, destruindo o planeta, destruindo vidas e destruindo a sua própria vida. Destruindo a sua própria evolução, com pensamentos, com palavras, com emanações, construindo cada vez mais karma, construindo cada vez mais ciclos que ele vai ter que resolver. Se não aqui nessa vida, numa outra. Né? Então, a oportunidade que ele teve aqui nessa encarnação de resolver coisas, ele acumulou ao invés de resolver. E nós precisamos entrar nas nossas sombras e conhecê-las profundamente para que a gente possa entender aonde a gente tem que trabalhar, aonde a gente tem que evoluir, o que a gente precisa trazer para nós de autoconhecimento, o que a gente precisa trazer para nós de autoamor, o que a gente precisa trazer para nós de autorresponsabilidade. Percebe? Tá fazendo sentido aí para vocês? Estão entendendo? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, eu não tô conseguindo ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Mário Horta fala: você não acha que após a saída da quarentena tudo volta ao normal e a população volta a ser individualista como antes? Então, Mário, o que é o normal? Se o normal é o que nos trouxe até aqui, não. Eu não acredito que a população volte com os mesmos padrões de pensamento. E como eu disse, a gente está passando por um momento de transição. Aqueles que não entenderam até agora, a gente está tendo essa prova. Se as coisas continuarem sem entendimento, nós vamos ter outra. E outra, e outra. Até que vai chegar um momento que só vai permanecer no planeta aquelas pessoas das quais entenderam a mudança e mudaram algo em si. Vamos ver a Silene, estamos aprendendo a dar valor a tudo. Oi Jean, boa noite amigo. Meu pai, nós estamos nos conhecendo e aprendendo a ter paciência e sentindo o tempo passar lentamente. É isso aí. Priscila, gratidão. Esmeralda, repensando o valor desta encarnação. A Esmeralda, sogra, beijo. Jerusa, nunca pensei dessa forma. A Silene diz que pensa assim todos os dias. Andréa e Cristina, eu agradeço a Deus todos os dias, pois a cada dia aprendo dentro de casa, com minha família, passo por situações que passava despercebida aos meus olhos. É isso aí, Andréa. É isso aí. A gente começa a ter um novo olhar para as mesmas coisas, né? Vamos lá. Tá, o Alexandre Fonseca está dizendo que faz todo sentido. A Esmeralda pergunta: alguma lição será aprendida? Tudo tem um porquê? Perfeito, tudo tem um porquê, né? E quando a gente começa a falar da evolução individual, né, que para que aconteça isso, a mudança precisa acontecer primeiro em nós, né? A gente precisa começar a olhar para as nossas imperfeições morais, né? Porque nós viemos para essa encarnação, gente, nós viemos aqui justamente para que a gente consiga tratar dessas doenças da alma, para que a gente consiga identificar, para que a gente consiga evoluir e colocar elas lá escondidas, abaixar elas lá, deixar elas cada vez mais na sombra, não vai ajudar a gente, de jeito nenhum. Né? Nós temos que incluir tudo aquilo que foi reprimido dentro de nós, ou pela sociedade, ou por imposição, ou por preconceito. A gente precisa trazer isso aqui para a superfície. Tudo aquilo que nós escondemos, olha só, tudo aquilo que nós escondemos sobre nós, de nós mesmos. Você esconde muita coisa sobre você, de você mesmo? E aí, povo do Instagram? Me responde.
Você já parou para fazer essa autoanálise? Ou é mais fácil criticar o outro? Apontar no outro lá os defeitos que ele tem? Julgar? E você já olhou para dentro de si? Para trazer isso? Aquilo que a gente esconde de nós mesmos? É disso que eu estou falando. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física nesse plano. Onde a potência máxima aqui é o sentir. Então, gente, vamos nos permitir sentir esse amor que está em todo o universo. Sentir essa emanação, essa vibração, essa transformação, essa mudança que está acontecendo no mundo e na nossa realidade. Se eu pudesse dizer alguma coisa para você, em relação a tudo isso e a tudo que a gente viveu até agora, eu diria assim, que tudo que você fez, tudo que aconteceu com você e toda a sua existência jamais foi um castigo ou uma punição. Ou até pode ter sido, sim, pode ter sido. Mas se foi uma punição ou um castigo, foi porque você fez alguma coisa para que aquilo acontecesse. E sendo você que teve o comportamento que te levou a ter um castigo ou uma punição dentro do seu entendimento, só você, com o seu comportamento, vai poder mudar isso. Se eu fiz, eu tenho a obrigação e a condição de mudar. Então não se permita dominar por padrões negativos, por pensamento de medo, por pensamentos de insegurança. Permita-se viver um momento de transformação, com a vibração que está emanando sobre o planeta, com essa luz, essa vibração de gratidão e de amor incondicional. Porque cada vez que nós agradecemos, cada vez que nós somos gratos a alguma coisa, o universo recebe isso e o universo se banha com essa gratidão. E nós somos abençoados com ela também. Então entende, assim, que todas as suas dificuldades atuais ou os seus momentos de tensão, os momentos de dificuldades atuais, os momentos de tensão, de medo, de angústia, por esse momento que nós estamos passando, nada mais são do que profundos processos de libertação da sua consciência, de libertação do seu eu superior. Tudo bem até aí? Bem? Bom, pode ser que agora as coisas não pareçam assim nada boas, né? Ou positivas, né? Porque essa mudança, ela gera um incômodo. Mas confia. Confie no processo. Confie no Pai. No nosso Pai maior, que Ele nunca, jamais desampara seus filhos. Tudo o que você tem feito, que você fez até hoje na sua encarnação e nas suas encarnações anteriores, por menor que você acha que seja, no caminho da luz, ela é profundamente reconhecida e abençoada pelo universo e por Deus. A menor das intenções de mudar algo, principalmente se esse algo for em você mesmo, reconhecendo as suas mazelas, as suas imperfeições, e a menor intenção de mudar aquilo já é grande demais, incrivelmente maravilhoso aos olhos do Criador. Isso demonstra maturidade e evolução. E toda essa mudança e transformação que a gente está falando até agora, como o Mário Horta disse, né, para que essa transição aconteça, então toda essa mudança, toda essa transição planetária, ela começa em cada um de nós, individualmente. Ela começa na nossa consciência, de enxergarmos quem nós somos, os nossos erros,
de enxergarmos as nossas imperfeições e de trabalhá-las. Ela começa com a relação com o outro e consigo mesmo. Porque a sua relação com o outro é um reflexo, um espelho da sua relação com você mesmo, de como você se trata. E quando você transforma isso, quando você constrói o auto-amor, tudo muda. Quando você consegue identificar e agir em benefício a você, a transformação acontece naturalmente, ela se expande para o todo. E é só isso que Deus espera de você, mais nada. Então confia nessa nova era e permita-se viver a sua verdade maior. Se nós estamos aqui nesse momento participando de toda essa transição, de toda essa mudança, é porque no nosso plano reencarnatório nós escolhemos viver esse processo, nesta vida, neste plano. E a transformação, ela nos leva de encontro ao nosso melhor, à nossa melhor versão, ao melhor daquilo que nós somos, ao nosso eu superior. Espera aí que a Lu tá fazendo um sinal ali pra mim que eu não tô entendendo. Que em 7 minutos a gente... Hã? Aqui. 7 minutos a gente cai? Eu não sei quanto tempo é aqui no Face, mas de qualquer forma também já vai dando o nosso horário. São 10 para as 8. Quero agradecer vocês pela presença. Eu não consegui, infelizmente, ler todos os comentários aqui, responder todas as perguntas. A Andréa disse que às vezes nem sabemos falar de nós quando alguém nos pergunta o que é você. O que é você não, é quem é você, né? E aí, Andréa, a gente não sabe falar da gente, mas do outro a gente fala muito bem, né? Muito mal. Alexandre Fonseca, acho que passamos por cima de coisas de nós e julgamos o próximo. Esse contexto também serve? Claro, o que nós vemos no outro é um reflexo de nós mesmos. Quando a gente encontra um defeito para julgar no outro, toda vez que vocês, nunca se esqueçam mais disso a partir de hoje, toda vez que você olhar o outro e você julgar ele, nossa, que cara folgado, nossa, que cara, esse cara só se atrasa, nossa, você está identificando ali alguma coisa que é sua. De alguma forma, aquilo é seu. Em algum padrão você precisa trabalhar aquilo. Então toda vez que você julgar alguém, né, para e pensa, o que isso está falando sobre mim? Eu acho também que neste momento está sendo um desafio para a nossa fé, um teste para saber qual é o real tamanho da sua fé em Cristo e da sua fé em você mesmo, né, Pai? Sim, a gente tem essa crença, né, de que achar que tudo é um teste ou que tudo é uma punição. Não. Talvez a gente só esteja sendo cobrado daquilo que a gente veio fazer aqui. Se a gente entender como em aprendizado, né? Da nossa evolução. A gente chegou aqui e tá tocando a festa, né? Tá, como se não tivéssemos compromisso com a espiritualidade, mas nós temos, né? E ele só tá relembrando, ele só tá lembrando a gente aqui. Esse vírus coletivo foi só uma pitadinha, né? Jerusa, sim, hoje eu sei que nada na minha vida foi por acaso. Acho que por isso me sinto triste nesse momento, mas não tenho medo, é isso aí. Camila, eu acabei de perder minha mãe, não é fácil. Nossa, que susto, é Camila Alves, tem o mesmo nome da minha irmã. Eu falei, como assim? Eu acabei de perder minha mãe, não é fácil, mas acredito que tudo tem um porquê e minha fé só aumentou. Camila, esse sentimento, tá vendo? Assim, eu acabei de perder a minha mãe. A minha mãe acabou de voltar pro seu verdadeiro lar, né? A minha mãe cumpriu a sua missão aqui.
Eu sei que é difícil entender, né, essa separação, né, dessa viagem, ela é dolorida. Mas o apego é uma sombra que a gente precisa trabalhar. E é uma das mais difíceis, né? Quando Jesus disse, doe tudo e me siga, ele não estava querendo que a pessoa se desprendesse dos bens materiais ou que... Não, ele queria entender até onde o apego mundano, ou o apego nas coisas iria. E é justamente o apego que traz sofrimento. O apego, o desejo, tudo isso gera um sofrimento na gente muito grande. Quando a gente quer alguma coisa, eu quero um carro novo, eu quero um melhor, eu quero o top, aí a gente vai lá e consegue. E aí a gente conseguiu, só que a gente fica feliz momentaneamente. Mas logo vem o medo e a insegurança, né, de perder aquilo que eu conquistei. E com medo e a insegurança vem o sofrimento. Então percebe? O apego, o desejo gera insegurança. E Camila, vamos orar para que a sua mãe seja recebida no plano espiritual da melhor forma possível, com seus amparadores, né, dentro do seu merecimento, que ela seja tratada e que logo, se possível, possamos ter notícias. Gente, ó, eu não vou conseguir continuar lendo, mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês por estarmos aqui, por ter dedicado essa 1 hora do dia de vocês para compartilhar energia, compartilhar conhecimento, compartilhar depoimentos. Fiquem à vontade para me acionar via Facebook, Vanessa Fernandes, ou pelo Facebook aqui do Paz e Luz. Pessoal do Instagram, a mesma coisa. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem conversar comigo alguma coisa ainda a respeito desse tema, eu estou à disposição, tá bom? Para ajudar na medida do possível, daquilo que eu sei. Também estou em evolução, também estou aqui aprendendo muito. Eu aprendo cada vez que eu faço uma live, ou cada vez que eu troco uma ideia assim com vocês, eu aprendo um pouquinho mais. E para mim é muito rico isso. Então eu quero agradecer de coração, gratidão por cada um de vocês aqui. Eu vou fazer uma prece para a gente encerrar. Se o pessoal do Instagram cair aí, eu sinto muito. Talvez a gente tente reconectar, pelo menos para vocês continuarem com a gente na prece, tá bom? Então eu convido vocês a fecharem os olhos, respirar.